Você confia o suficiente em Deus para poder segui-lo e ir em diante aquilo que Ele colocou para você como propósito? Provérbios, capítulo 3, versículo 5, a palavra do Senhor vai dizer assim, olha, confia no Senhor de todo o teu coração, não estribes no teu próprio entendimento, não confie no teu próprio entendimento, não esteja preso ao teu próprio entendimento, mas confia no Senhor. A fé que anda não só pelo crer, é a fé que nós precisamos ter. Dizer, olha, eu confio em Deus. Muitas pessoas falam isso. Se você perguntar pelas ruas, ou até mesmo se perguntar aqui, você confia em Deus? A pessoa vai dizer, não, eu confio em Deus. Poucas são as pessoas que vão falar assim, não, eu não confio. Agora, agir com confiança em Deus, que é a situação que nós precisamos aprender. A nossa vida diariamente, ela precisa ser com base nessa confiança. Essa confiança que nós declaramos ter em Deus. Deus não chama apenas pelo aquilo que ouve falar a respeito de nós. Ele não nos manda ir simplesmente porque ouviu algo ao nosso respeito. Ele nos chama para ir porque Ele vê em nós algo diferente. Ele te chamou porque Ele tem o objetivo de estar cumprindo na tua vida. E a pergunta central para você seria, você confia em Deus o suficiente para obedecer, mesmo sem ver o caminho completo? Essa é a minha pergunta para você. Você confia em Deus o suficiente para obedecer sem ver, mesmo sem você contemplar o caminho completo que você precisa seguir? Hebreus capítulo 11, versículo 8, a Bíblia Sagrada vai dizer que, pela fé, Abraão obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, sem saber para onde ia. Irmãos, não é qualquer um que faz isso. Não é qualquer um que faz isso, irmãos. Mas é essa fé, é esta qualidade de fé que Deus Ele quer que nós venhamos desenvolver. Confiar, obedecer, sem ter todas as respostas. Nós vivemos hoje em um mundo que você precisa ter todas as respostas, para tudo. As pessoas hoje participam de debates, para poder responder questões que não têm respostas. Abraão não tinha um mapa, Abraão não tinha um roteiro completo, Abraão não tinha um início, um meio. Abraão, ele tinha uma palavra, vai para uma terra, que eu te mostrarei. Pedro, ele ficou sobre as águas quando saiu do barco, ele não tinha o chão firme sobre os seus pés. Moisés não tinha o poder humano, mas ele tinha uma palavra. Ele tinha uma palavra. O que você tem hoje é o suficiente, a palavra. João, capítulo 20, versículo 29, vai dizer assim, olha, bem-aventurado os que não viram e creram. Bem-aventurados os que não viram e creram. Entende? A questão não está em ver para crer. A questão está em crer para ver. Você não precisa ver, você precisa acreditar. Entende, irmãos? A confiança exige um rendimento total. Confiar é abrir mão do controle. Quantos de nós estamos dispostos a abrir mão do controle? Isso é importante. Você fala que confia, mas não abre mão das suas vontades, do seu querer estar no controle da situação. Você fala que confia, mas você, de verdade, não entrega tudo. Salmo 37, versículo 5, olha só o que diz. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará, meu irmão. Ah, mas pastor, é difícil. É difícil. Não é fácil. É realmente difícil. Mas enquanto você ficar tentando controlar tudo, enquanto você ficar tentando fazer tudo de acordo com o teu querer e a tua vontade, as coisas não vão funcionar. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Salmo 37, versículo 5. Confiar é obedecer mesmo sem ver. Ou seja, pastor, eu estou com medo. Confia, porque confiar é obedecer mesmo com medo. O medo, ele pode existir, irmãos. Mas a fé, ela vem e passa por cima do medo. Ou seja, apesar do medo, você confia. Salmo 56, versículo 3. Quando eu estiver com medo, olha só. Quando eu estiver com medo, não é a minha palavra, é a palavra de Deus. Está dizendo, olha, quando você estiver com medo, confia. Mas pastor, eu estou com medo, confia. Mas pastor, você confia. Confia. Confia em Deus. É a palavra, irmãos. Porque confiar é crer que Deus sabe o que está fazendo. Quando você desconfia, você está desconfiando do querer de Deus para a tua vida. Nós precisamos entender isso.
E quando nós passamos a entender, você lê lá em Isaías 55, versículo 8, que vai dizer assim, olha, os meus pensamentos não são os seus pensamentos, porque você confiar é você confiar nos pensamentos de Deus para a sua vida, mesmo quando você não está entendendo o porquê. Deus, eu não estou entendendo o porquê, não estou entendendo o porquê, mas eu vou confiar. Está isso na Bíblia? Sim, irmãos. Nós temos aqui, eu vou trazer para você 3 exemplos de pessoas que confiaram em Deus o suficiente para crer, mesmo sem entender o porquê. Primeiro, Noé. Noé construiu uma arca sem chuva. Noé não sabia o que era chuva. Se Deus mandar eu construir uma arca hoje, eu vou construir de boa, porque eu sei que chove. Mas Noé não procurou perguntar a Deus o porquê. Noé procurou obedecer a Deus, mesmo sem entender o porquê. Agora imagina, se Noé começasse a falar, Deus, tá, eu vou construir uma arca, mas por que eu tenho que construir uma arca? Aí Deus ia falar, porque vai chover. Mas Deus, como que é a chuva? Deus ia falar, olha, a chuva vai ser pingo de água que vai cair do céu. Mas Deus, como que se forma a chuva? Por que a chuva existe? Como que isso se vai ocasionar? Da onde que vai vir tanta água? Como que vai ser, Senhor? A água, irmãos, Noé não ficou preocupado com os porquês da vida. Para entender, ele precisava obedecer. Você está perdendo tempo preocupado com os porquês, ao invés de obedecer. Se Deus mandou você construir uma arca, constrói uma arca e espera o tempo de Deus. A chuva vai vir. Agora, o teu papel é estar preparado para quando a chuva vir. Você precisa estar preparado para quando acontecer a promessa dele na tua vida. Agora, qual é a tua posição diante disto? É fazer a arca. É se preparar, é estar posicionado na posição em que Deus ele quer que você esteja, para depois que a arca estiver pronta, se vier a chuva, você está preparado, você está protegido. E aqui eu digo para você uma coisa, tá? A obediência gera livramento. Irmãos, obedecer gera livramento. Qual foi o resultado da arca? Salvou toda a família, né? Foi chamado de justo. Sabe por que a tua família não está salva? É porque Deus está mandando você fazer a arca e você quer saber por que ele tem que fazer a arca. Por que Deus está mandando você fazer? Deus não está preocupado em responder o porquê. Deus já mandou você fazer a arca. Faça a arca. Obedeça. E você vai ver a sua família sendo salva, seu marido sendo liberto, seu filho sendo liberto, sua filha sendo liberta. Você vai ver a obra sendo feita na tua casa. Segundo, irmãos, Abraão saiu da sua terra. E qual foi o resultado da obediência de Abraão? Tornou-se pai da fé, amigo de Deus. Terceiro, Pedro, irmãos. Pedro andou sobre as águas. Mas ele afundou, mas ele andou sobre as águas. Além de Jesus, me fala de outro aí que andou sobre as águas. Nenhum, irmãos. E aí, o que gerou em Pedro? Experimentou o impossível com Jesus. Quer experimentar o impossível com Jesus? Obedeça a voz de Deus. Você pode falar de tudo aí, mas Pedro andou sobre as águas. Ponto. Ele andou sobre as águas. Ele ficou sobre as águas com Jesus, enquanto ele estava ali firme, no propósito de andar sobre as águas. Quando ele olhou para o vento, para a circunstância que veio sobre ele naquele momento ali, ele afundou, né? A Bíblia vai falar, mas ele ficou sobre as águas. Agora, por muitas vezes, né, muitos falam que confiam, mas não confiam o suficiente. Por que não confiam o suficiente? Por medo do desconhecido, daquilo que está por vir, por medo das coisas que estão diante dele, que ele está vendo que está se aproximando. Apego. E isso aqui, irmãos, é uma coisa séria, apego ao conforto, está acostumado à paralisia espiritual e não quer ver mudança e não faz esforço nenhum para se levantar da condição que está. Terceiro, irmãos, desejo de controle, não abre mão de deixar Deus agir na própria vida. Não abre mão, está no controle, está ali regendo tudo, não quer andar de acordo com a vontade e o querer de Deus. E o último, falta de intimidade. Mateus capítulo 14, versículo 31, a palavra do Senhor vai dizer assim, olha, homens de pouca fé, porque duvidaste, falta de intimidade. A intimidade com Deus é um problema muito grande, porque para ter intimidade é necessário orar, para ter intimidade é necessário ler a Bíblia, para ter intimidade é necessário andar com Deus. E Deus não anda com quem não quer andar com Ele, com quem quer andar de qualquer maneira. E aí, como que eu posso fortalecer a confiança em Deus? Lembre-se, primeiro, das promessas. Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé cresce com a palavra. É a palavra de Deus que nos fortalece. Segundo, olhe para o caráter de Deus. Ele é fiel e bom sempre. Terceiro, dê o primeiro passo. Como, pastor? Levantando-se. Fé junto com ação. Que aí você vai olhar e vai ver
que a tua obediência gerou um milagre. Milagres acontecem depois da obediência. Não é o contrário, irmãos. Primeiro eu vou ver o milagre para depois obedecer. Não, primeiro você obedece para depois de você viver o milagre. A fé, irmãos, é a decisão antes da emoção. Muitas pessoas confundem fé com emoção, porque elas andam ali, né? E é uma questão que a gente precisa trabalhar. A grande questão não é se Deus é confiável. Não, Deus ele é confiável. Isso a gente sabe. A questão é, você vai confiar nele o suficiente para poder sair do barco, mudar de direção, obedecer a chamada, abandonar o que te prende. Filipenses capítulo 1, versículo 6 da palavra do Senhor vai dizer assim, olha, aquele que começou a boa obra, ele é fiel. Olha só, irmãos, aquele que começou a boa obra em vós até o dia de Jesus Cristo. Ele é fiel para cumprir, irmãos. Ele é fiel para cumprir. Você precisa pegar esta palavra. Fale com você. Eu vou te dar aqui esse grande desafio para você agora aí. Faça esse desafio de perguntar para você. Você confia no Senhor o suficiente para sair do barco? Se você confia, coloque aqui nos comentários para mim assim, olha, eu confio, pastor. Eu confio em Deus o suficiente para sair do barco. E aí, né, você vai pegar essa palavra aí para a tua vida, vai meditar nela durante esse dia. E eu creio que Deus ele já está falando, vai continuar falando poderosamente ao teu coração. E você vai ser transformado, renovado para a glória de Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Fique com Deus. Até o nosso próximo vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, meu irmão, não perca tempo, se inscreva. Ajuda a gente a pregar a palavra de Deus, compartilhar o amor do Senhor. Esse tem sido o nosso objetivo todos os dias aqui, trazer a mensagem de Deus para o teu coração. Então, se inscreva aqui no canal, compartilhe essa mensagem com outras pessoas, para que o nome do Senhor seja proclamado. Me ajude a evangelizar e ganhar almas para o Senhor Jesus. Fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.